Eita, Lelê, nós estamos agora entrando com mais um episódio na sua casa do Bora Mulher. Nós estamos vindo de uma maratona de episódios falando sobre quem nós somos. E o episódio de hoje vai ser com ela, minha cheirosa, minha mentora. E ela é minha mentora de fato, tá, meninas? Com certeza, sem o trabalho dela, eu não conseguiria estar aqui hoje sentada nesse sofá. Dela e do esposo dela. Que casal porreta é esse? Que casal porreta é esse? E eu tô falando dela, Bruna Justus. Ela hoje, junto com a Carla, nós duas vamos entrevistá-la. E eu tô muito feliz. Por que surgiu essa iniciativa da nossa diretora? Porque tava todo mundo perguntando quem nós éramos, qual era o nosso propósito do programa, qual era o nosso trabalho, e aí ela falou, agora é a hora de vocês falarem. Então, de maneira natural, leve a nossa princesa, sendo ela Bruna Justus. Eu quero começar o programa perguntando quem é você? Uau! Uau, para uma pessoa que fala de identidade, responder essa pergunta devia ser mais natural, né? É. Mas eu também falo muito sobre essência e leveza, né? Então, eu acho que cada dia a gente descobre algo de nós. Sim. Eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Então, eu hoje sou a Bruna, uma mulher que se conhece, que se entende, que se ama na sua imperfeição, na sua perfeita imperfeição e que hoje sabe quem é e que é posicionada em quem Cristo me fez, assim, em quem Deus me fez, em quem... Entendendo que eu não sou um erro, eu já acreditei que eu era um erro e hoje eu entendo que eu não sou um erro e que Deus me ama. Então eu sou a Bruna mãe, a Bruna esposa, a Bruna filha, a Bruna mulher, a Bruna, né? Porque nós temos tantos papéis, mas às vezes a gente esquece da gente ser a gente. Se você pudesse dizer assim, em uma palavra, resumir a Bruna. Uau! Eu acho que é resiliência. Uau! Adoro essa palavra. Faz muito do nosso dia a dia essa palavra. Todos os dias ela está envolvida em nós, impregnada. É resiliência, porque muitas vezes as coisas vêm, e não sou um alecrim dourado que só comigo tudo aconteceu, não sou a grande vítima de todas as situações. Tive desafios, tive muitas vitórias, tive muitos desafios ao longo da minha vida. E cá estou, sabe assim? E já quis desistir, já quase desisti, já tentei desistir, mas Deus é amoroso demais, me deu uma segunda chance e hoje eu tô aqui. E me amo, me perdoo. Acho que é tão importante a gente se perdoar, né? É. Então eu me perdoo muito e entendo o quanto eu tenho para agregar na vida de outras pessoas. É. E eu acho que é muito sobre isso. Você falou em outro programa sobre a questão da generosidade, né? A gente falou muito ao longo dessa temporada toda sobre generosidade e sobre maior ser o que serve. Então eu entendo que eu comecei a me descobrir como pessoa, como identidade, como unidade, a minha essência, quando eu consegui entender que a minha vida servia para ajudar outras pessoas. Porque eu nunca quero ser eu por mim, para mim. Não. Uau! Não. Eu quero ser quem Deus me fez para ser. E Ele não nos coloca nessa vida por acaso. Não. E Ele nos coloca de propósito por um propósito. E eu quero viver cada dia mais a minha verdadeira essência e o meu propósito nessa vida. E eu entendo que é ajudar, e esse propósito é ajudar outras pessoas que um dia talvez tenham desacreditado de si e tenham acreditado nas mentiras que algum dia alguma outra pessoa tenha contado para elas. Porque eu saí desse lugar, né? No mundo do marketing digital fala-se muito sobre o avatar, né? Quem é seu avatar? Quem é seu público-alvo e tudo mais? E eu sou um avatar transformado, mas nós não somos avatares, nós somos seres humanos, né? Nós somos pessoas com coração, com sangue, com dores, com traumas e com vitórias. E eu sou essa pessoa que passou por isso e resistiu, sabe assim? Mesmo querendo desistir, mesmo desacreditando muitas vezes, hoje eu chego aqui e eu posso dizer de boca cheia assim que eu me amo. Uau! Eu me amo com as minhas imperfeições e com todos os meus desafios, sabe? Eu acho que a vida é sobre isso, não é sobre a gente se amar quando tá tudo bem. É a gente se amar quando a gente acorda e não tá se sentindo bem. Mas eu me amo. E na minha vida com Deus, né, na minha espiritualidade, nós temos os nossos pedidos a Deus e tudo mais. E às vezes quando Deus demora a responder alguma das nossas orações,
a tendência de muitas pessoas é falar que Deus abandonou, que Deus se esqueceu. E eu costumo muito dizer, Senhor, se o Senhor não me respondeu ainda, tá tudo bem, porque o tempo é seu, né? E o Senhor sabe de todas as coisas, né? E no dia bom, o Senhor é Deus, e no dia mau, o Senhor também é Deus. Isso. E no dia bom, eu sou a Bruna, e no dia mau, eu sou a Bruna também. Isso. Né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E você se define como resiliente, né? Ela usou a palavra resiliente para definir-se. Aí eu fico pensando na terminologia, né, da palavra, que vem da engenharia, do processo daqueles materiais que eles até envergam, mas eles voltam a uma posição original. Exatamente. Né? Ou seja, a Bruna, ela viveu situações que te deixou, de certa forma, envergada, querendo desistir, cabisbaixa, mas você voltou à posição original. E o fato de você voltar inteira, depois de tantas dores e traumas, com certeza é o que te impulsiona para poder fazer o que você faz por outras mulheres também. Porque só uma pessoa que viveu e que voltou à sua posição, depois de tantas... Porque a vida, ela bate na gente, sim, né? De diversas formas. Às vezes até... com dores muito próximas, consanguíneas, com questão, você fala muito da questão paterna, né, Bruna? Você disse já isso pra gente várias vezes. E eu queria saber de você, qual foi a sua maior, o seu maior movimento de resiliência, onde você se viu envergada, mas voltou à posição original? Em que situação na tua vida você se viu nessa posição e se foi uma questão de cunho familiar e pessoal ou de outro âmbito da sua vida? Uau! Eu acho que foi uma fase da minha vida, não foi uma situação talvez específica, mas a minha adolescência foi muito desafiadora. Foi um momento assim que eu mais precisei da figura paterna e que eu não tive. Então eu dei muito trabalho para minha mãe. Sempre que eu tenho oportunidade eu peço perdão à minha mãe por essa fase. Mas eu fui uma adolescente difícil, não difícil, graças a Deus, nunca... Dei trabalho na questão de drogas, promiscuidade, essas coisas, mas eu dei trabalho na questão do emocional, sabe assim? Eu fui uma adolescente que testou os limites da sanidade mental daquela mulher, gente. E essa fase da adolescência foi desafiadora porque eu namorava, foi a época que eu tive um relacionamento abusivo. E não foi um relacionamento abusivo, perdão, eu usei a palavra errada, foi um relacionamento tóxico, porque a toxicidade ela começou em mim, pela forma como eu me enxergava. Então o rapaz não tem nada a ver com isso, ele só era uma pessoa que também vinha vivendo as suas dores, né, de ciclos geracionais e tudo. E eu me conectei, uma pessoa ferida se conectou com outra pessoa ferida e surgiu um relacionamento ferido, né. Então eu não o culpo de forma alguma, mas vivi aquele relacionamento tóxico comigo, isso resplandeceu no relacionamento amoroso naquela época. E foi aonde a minha mãe ela era casada nessa época, né, com o pai do meu irmão, e onde eles tentaram impor limites a mim e eu simplesmente não aceitei, sabe? Então foi quando eu testei, assim, eu fui até a... Foi o maior desafio ali mesmo. Foi o maior desafio da minha vida ali, nos meus 15 até quase os 20 anos, assim, sabe? E foi quando eu tive acesso à inteligência emocional. Olha! Uma amiga, nós nos desconectamos ao longo da nossa vida, mas eu ainda tive a oportunidade de tê-la como madrinha do meu casamento. E essa amiga levantou a mão e falou, eu tenho um negócio que vai te fazer crescer, que é o DL. Uau! Né? Que muda na nossas época, vidas. no DL, né, que era o Instituto Inex, ainda era comandado pelo Júlio Pereira e pela Miriam, que eu sou muito grata pela vida deles e sempre que eu tenho oportunidade também eu os honro. E eu tive acesso à inteligência emocional a partir desse momento e foi quando eu falei, uau, eu existo, e eu posso decidir o que eu vou fazer na minha vida, eu não preciso acreditar que é assim e que eu estou fadada ao fracasso. Eu não preciso acreditar que eu sou uma coitada e que eu não mereço. Aí você começou o movimento de Eu comecei o movimento. De se erguer. De se erguer. Você sabe que você falou aí da questão de engenharia, mas a Bíblia, que nós tanto confiamos e amamos, fala sobre o cedro do Líbano, Uau. que é justamente esse, que ele está lá embaixo com a sua raiz muito profunda. Não lembro agora ao certo o número de metros que ele cresce para baixo. Mas que quando o vento vem, o desafio vem, ele sempre se enverga. Mas volta à posição original. Você estava falando e eu estava lembrando, falei, como Deus é maravilhoso. E de fato,
A resiliência nos resume. E como é lindo a ciência comprova a Bíblia. A Bíblia, não é? Nós falamos sobre isso em alguns momentos de bastidor, como uma coisa complementa a outra, e o quanto a Bíblia, apesar de ser um livro dos mais antigos da humanidade, se mantém atualizada em muitas de suas colocações, e isso é maravilhoso, né? E o que eu acho lindo aqui é que nós não estamos falando sobre religião, as pessoas talvez se confundam, porque nós tocamos muito no assunto da Bíblia, mas é porque nós escolhemos essa filosofia de vida, esse estilo de vida. Talvez não seja o seu, mas você precisa ter uma espiritualidade. Não, a gente pode pegar na psicologia também o mesmo exemplo, o cedro na Bíblia. Exatamente. A resiliência para a engenharia, que se tornou também um termo voltado para a inteligência emocional e psicológica. E na área da psicologia analítica, a gente usa muita coisa do galho verde, né? O galho verde também, ele não vai quebrar, ele também vai envergar e volta. Né? Agora, se você demorar para cuidar das suas feridas, para cuidar, pode ser que amadureça, que cristalize, e aí esse galho muito maduro, ele vai se quebrar, ele vai se romper. Então, a Bruna na adolescência já percebia que havia alguma coisa disfuncional na vida dela. E é curioso porque mesmo nesse ponto que você está falando do cedro, que é o exemplo bíblico que você traz, a resiliência, que é um termo da engenharia que acabou que as ciências humanas se apropriaram também, né? Saúde emocional, psicológica, a gente se apropria do termo resiliência. Na simbologia analítica a gente usa muita coisa do galho verde e do galho maduro, né? O galho verde, ele também consegue envergar com as intempéries da natureza, e ele volta à posição original. O galho maduro, ele quebra. Bruna, adolescente, já percebia uma vida disfuncional em alguns aspectos, e ela despertou para isso e foi fazer DL ainda muito jovem, para poder voltar à posição original. Começar esse movimento, não foi, Bruna? Foi muito de se resgatar. A decisão de mudar. A decisão de mudar. E foi muito importante porque, continuando respondendo a sua pergunta, na adolescência eu percebi algo que hoje eu estudei e trabalho com, que é a consequência da ausência paterna. Porque a figura paterna é muito importante na vida de um filho porque dá destino, apresenta o mundo e como você se posicionar diante desse mundo. Fala sobre posicionamento, fala sobre destino, fala sobre provisão, fala sobre limites. Um pai fala muito sobre limite, né? Mostra muito para um filho o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que merece e o que não merece. E eu, por ter tido essa ausência, minha mãe sempre foi maravilhosa como mãe. Minha mãe, eu tentei colocá-la no lugar do meu pai muitas vezes, mas seria injusto com ela. São papéis muito definidos. São muito definidos. Então, eu precisei entender que eu tinha essa falta, eu tinha essa ausência. E que se eu quisesse que minha mãe suprisse isso, seria uma cobrança injusta perante a ela. Porque ela jamais daria conta disso. Por mais que eu a honre e a ame demais, ela é minha mãe, ela não é meu pai. E eu tive essa ausência paterna. Então, na adolescência, quando o adolescente começa a se questionar quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, a paternidade, a ausência paterna se revela muito no adolescente. Eu tenho visto muito isso hoje em dia, inclusive. Porque o que eu precisei na minha adolescência foi limite. E a minha mãe supriu como mãe. Ou seja, no materno, ela maternou muito bem, ela me deu afeto, ela me deu amor, ela me mostrou sobre compaixão, me trouxe essa questão mais afetuosa, mais cuidadosa, me colocou debaixo da barra da saia dela, né, como mãe. Agora, no quesito limite, faltou a figura paterna mesmo, entendeu? E aí, quando chegou, de repente, alguém que queria suprir aquele papel, era meio que, como eu não tinha tido a base daquilo, eu não estava preparada para receber de um cara estranho, né? Não era um estranho, mas o significado que a criança dá para aquilo, né? O adolescente dá para aquilo. Sim. Quem é esse cara? Esse cara não é meu pai. Né? Imagina, ainda mais dentro da rebeldia da situação, né? Você não é meu pai, eu quero meu pai aqui. Mas meu pai não me queria naquele momento, né? Então, tem muita rebeldia dentro daquilo tudo. E o limite a necessidade do limite se revela também nessa hora. Sim. De alguém chegar e falar assim, não, peraí, a vida não é como você está pensando que ela é. Você não vai fazer isso. Você não merece viver isso. O que você merece viver é isso aqui. Você não vai falar assim com a sua mãe, você não vai fazer tal coisa, você não vai tirar a própria vida, você é a amada, mas você vai ficar parada aqui conversando comigo sobre essa conversa difícil que nós precisamos ter. Eu sempre fugi de conversas difíceis. Olha, Bruna. Sempre fugi. Então, sempre fugi de situações difíceis. Eu sempre fui a coitadinha da família. E eu me encaixei muito bem nesse papel. Sabe assim? Ficou confortável pra mim.
E aí a inteligência emocional me trouxe de falar assim, o quê? Tu vai viver uma vida de parasita? Não quero, não sou essa pessoa. E ainda mais depois que eu me reaproximei de Deus. E Deus me falou, não. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Mandei Jesus para que você tenha vida e vida em abundância, não uma vida de parasita, não. É quando que você descobriu a paternidade, o seu posicionamento de filha? Qual foi o sentimento e qual foi o seu posicionamento após isso? O que mudou? Qual foi a virada de chave? Qual foi a palavra que você recebeu e que falou assim, ei, sou filha de Deus, não tenho necessidade de sentir essa falta de paternidade, porque de fato eu tenho um pai. Sim. Quando eu ouvi que não há uma folha que caia de uma árvore que não pela vontade de Deus. E que Deus não erra. Deus não erra. Não existe uma pessoa que tenha nascido, assim como não tem uma folha seca que caia de uma árvore que não seja da vontade de Deus, não existe uma pessoa que nasça nesse mundo que não seja da vontade de Deus. Sim. Todos nós nascemos de propósito por um propósito. E o dia que eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu tô querendo me achar demais, de achar que Deus errou comigo, né? Não. Eu sou, de novo, o alecrim dourado, né? Eu sou o alecrim dourado que na minha vez Deus errou. Veja bem. E agora? E eu falei, não, Deus não errou. Deus não errou, eu nasci de propósito por um propósito. E tá tudo bem. E a minha história é essa. E eu comecei a acolher a minha história. Eu comecei a acolher e entender que a minha história foi como foi por um propósito. E não com isso querer tornar a minha vida uma vida de comercial de margarina, sabe? Ai, é lindo, ai, eu fui rejeitada, aqui volvinho. Não. Então doeu, né? Colho consequências disso até hoje na minha vida. Mas qual é o propósito disso? E foi um estudo empírico, né? Porque se a gente parar para observar, muitos estudiosos no passado, eles não faziam o que hoje a ciência faz, de buscar um estudo de campo, aí vai lá, pega os dados e tal, e a tese tá estipulada. Não, eles faziam uma pesquisa vivencial, que é a chamada o empirismo, né? O empirismo. Bruna, ela foi uma estudiosa empírica com a vida. Foi pela vivência, foi por tudo que você viveu. E olha que curioso, você viveu, se reergueu e foi estudar sobre isso para hoje também transformar outras pessoas. Exatamente. A partir de um estudo empírico, vivencial, da sua própria história. Isso não pode ser diminuído, isso é muito rico do ponto de vista do indivíduo quando ele chega num campo profissional a partir de uma vivência pessoal. Por isso que eu vejo tanto brilho nos olhos dela quando ela fala, em transformar outras mulheres, em fazer com que outras mulheres também se resgatem. Isso é fantástico. Então eu estou te elogiando porque realmente é a verdade que eu vejo a partir de toda essa vivência que você teve. E eu queria te perguntar, tudo bem, não é história de margarina, mas a sua família é linda. Ai, obrigada. E aí, como é que você se vê hoje nesse lugar, Bruna? Hoje com uma família que funciona de uma forma que para você no passado seria o modelo, que você não teve, papai, mamãe, as filhinhas, cada um cumprindo ali o seu papel. Como é que você se sente enquanto mãe, mulher, esposa, nesse lugar que hoje saiu daquela adolescência disfuncional, se preparou, estudou, ajuda outras pessoas e ainda tem uma família linda, né? Como é que você se vê nesse lugar? Como isso te realiza e quanto te realiza? Eu posso só complementar a pergunta da Carla, que não só ajudar pessoas como mentora de mulheres, não só ter uma família linda e ser uma mãe exemplar que cuida mesmo de fato das filhas e é uma ótima, excelente esposa, porque eu conheço de perto, então eu posso falar sobre isso, mas também cuidar das pessoas de maneira espiritual. Abrir a porta da sua casa. Eu já fui em células na casa da Bruna, que tinha 70, 80 pessoas dentro do apartamento dela. Como é que você define então, é uma preocupação nas 3 esferas da vida, né? Sim. Eu me sinto, acho que a palavra que me define é realização. Eu me sinto realizada. É a realização de um sonho mesmo, porque eu sempre fui muito maternal quando criança também. E a minha mãe sempre sempre me validou muito, né? Então a minha mãe cuidou muito da minha identidade também. Então ela revelava muito isso pra mim, o quanto eu era maternal, o quanto eu era cuidadosa. E crescendo ouvindo isso e vendo também as coisas que me faltavam, eu queria ter uma família. E Deus
encaminhou tudo de forma que eu encontrasse um marido que também tinha esses mesmos desejos, né? Tinha esse sonho, os mesmos valores, né? E princípios. E lógico, não é só rosas, sabemos, é uma família de verdade. Uma vida real. É uma vida real. Temos os nossos desafios, mas o legal é que a gente não desiste um do outro, a gente não se descarta, sabe? Então, a gente tem os desafios e a gente supera todos eles. E às vezes a gente tem desafios de comunicação e a gente entende que é um desafio de comunicação, a gente vai lá e ajusta a comunicação. Às vezes a gente tem desafios de vivência, de posicionamento, a gente vai lá e ajusta isso. Então eu me sinto muito realizada mesmo. E me dá mais gana, mais vontade de continuar. Porque agora eu tenho 2 mulheres em casa, né? Que eu já vejo a Alice e Bela, que hoje são crianças, mas eu já vejo elas, 2 mulheres posicionadas. Coisa linda. Eu não as vejo empoderadas. Desculpem, mas eu não gosto muito. Eu também não gosto muito disso. As pessoas têm mania de dizer, porque você traz empoderamento. Não, eu trago posicionamento. É diferente uma coisa da outra. Você vê esse posicionamento nas meninas. Eu vejo. Eu já profetizo, eu já manifesto isso na vida delas, que elas serão mulheres posicionadas, femininas e que vão levantar a geração delas, assim, sabe? Ao lado dos maridos delas, que eles já existem, eles já nasceram, eles já estão aí. Então eu oro pela vida deles, eu já sei que eu oro para que Deus mantenha sempre a família deles unida, com valores e princípios alinhados aos nossos. Então, assim, é um constante aprendizado, é uma constante vivência, assim, de... com senso de realização. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Então eu trabalho muito o meu amor próprio para que eu possa me amar e dar o meu melhor ao outro. Eu não consigo ser uma boa mãe se eu não tô bem. Eu não consigo ser uma boa esposa se eu não me amo. Eu não consigo abrigar 70, 80 pessoas na minha casa se eu não tô bem. Então eu não consigo mentorar mulheres se eu não sou aquilo, sabe? Se eu não sou o amor que eu prego. Então, lógico, tem dias que a gente não tá legal. Falamos sobre isso muitas vezes ao longo dessa temporada, inclusive. Não acordamos todos os dias felizes da vida. Mas, não acordei bem hoje. O que tá acontecendo? O que eu preciso fazer? Ah, entendi. Essa semana eu não treinei legal. Treinar é importante pra mim. Então, eu preciso pegar mais firme na academia. Já que é importante pra mim, eu vou demonstrar amor pra mim dessa forma. Isso. Tô falando um dos exemplos, tá, gente? Mas olhar pra isso de forma como eu posso me amar hoje? Como eu posso demonstrar amor por mim hoje? E as pessoas veem isso, né? O posicionamento é muito o que a gente é. Então, como é que eu vou falar pra minha mentorada que ela precisa se amar se eu não demonstro isso? 5 minutos só. Não consigo. Meu Jesus. Meu Deus, acabou de começar, a sensação que eu tenho é essa. Mas acho que é porque só eu falei, né? Eu falei muito, né? Mas conseguiu se posicionar, isso é muito legal. Eu tenho uma pergunta a fazer antes da gente terminar, que eu acho que vai ser importante para as cheirosas. Não, e tem um quiz que eu preciso fazer com o Bruno. As cheirosas que estão... Você tocou num assunto e tem muitas cheirosas lá que estão desistindo de pessoas, de relacionamentos. Eu quero que a Bruna agora, mentora de mulheres, treinadora de mulheres, coach de mulheres, o que essa mulher deve fazer em vez de desistir dos relacionamentos, em vez de desistir dos filhos, em vez de desistir da carreira, em vez de desistir do sucesso, em vez de desistir delas mesmas? O que elas têm que fazer, como agir? Claro que dentro da sua individualidade aqui não é uma consulta, mas qual seria, o que você liberaria como treinadora, uma pessoa que conhece a alma do outro? Existem algumas coisas que eu acho que são importantes dizer nesse momento. Você não é o que te aconteceu. Então, as situações que aconteceram não te definem como pessoa. Exatamente. Não devem te definir como pessoa, mas muitas pessoas acabam se definindo pelas coisas que aconteceram. Então, lembra que eu falei que eu já acreditei que eu era um erro, que eu acreditei que eu não merecia, eu não era merecedora? Eu sei como é estar nessa situação. Mas a partir do momento que eu entendi que eu não era a rejeição que eu sofri, eu entendi que Deus não erra, que eu era importante, eu comecei a viver o meu posicionamento, a minha essência. Então entenda que você não é o que te aconteceu. Então, você está vivendo uma situação desafiadora? Aí entra a segunda coisa que eu quero dizer. A imaturidade se revela na terceirização de responsabilidade. Então toma as rédeas da tua vida, olha para a tua vida e alinha aos teus valores e princípios aquilo que você almeja para a sua vida. Entende, essa situação difícil, ela vai
definir o que você vai fazer com a sua vida daqui pra frente, assim, vai transformar uma situação em uma fatalidade, ou você vai definir, tomar as rédeas e falar assim, não, eu vou batalhar pelo meu relacionamento, pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha carreira, pela minha profissão, pelos meus pais. Eu vou batalhar pelo que eu acredito espiritualmente. Eu vou honrar os meus pais, independente deles terem feito o que eles fizeram. Eu vou honrar o meu marido, independente dele ter feito o que ele fez comigo, independente da situação que você tenha vivido. Porque é uma escolha. E você pode simplesmente abandonar tudo. Eu não sei se vai ficar tudo bem. Mas o que eu te digo é o seguinte, se você quer abandonar as coisas como elas estão agora, entenda que uma única coisa você não vai abandonar, que é você mesma. Você vai com você, para onde quer que você esteja querendo fugir agora. Verdade. Exatamente. É isso aí. Então, arruma a tua bagunça, cuida da tua casa, se ajusta, não desiste de nada antes de se arrumar, porque você vai ver que depois que você se arrumar, Tudo fica mais fácil. tudo fica mais fácil. E quem tiver que ir, vai naturalmente, porque não vai suportar você reconstruída. Mas quem tiver que ficar, vai estar ao teu lado. Não vai desistir de você, porque vai ver que você não desiste de você. Uau. Nossa, vocês tiveram um prenúncio do que seria uma mentoria Uma com mentoria. Bruna. Olha isso. Que privilégio que vocês tiveram aqui Sabe agora. que você falou algo que aconteceu rapidinho antes de você fazer Tá. o quiz. Essa semana eu precisei pegar um Uber. Eu até falei sobre isso hoje nos meus stories. Uau. E sentei no banco de trás do carro, atrás do motorista, como todo passageiro faz. No momento da viagem, eu comecei a passar mal. Comecei a ficar mareada, enjoada, sei lá o que é que eu fiquei. Eu falei, moço, eu tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Ele falou, o que que a senhora tem? Eu falei, eu não sei, tô mareada, tô enjoada, não sei o que que é. Acho que eu vou desmaiar. Ele falou assim, a senhora dirige? Eu falei, dirijo. E a senhora dirige todos os dias? Eu falei, dirijo. Ele falou, então é isso. Porque você tá acostumada a estar no volante. Ficar no banco de trás como carona fez a senhora passar mal. Olha! E aí você falou sobre tomar a rédea e o controle da vida. Eu falei, moço, é isso, eu tô acostumada a ter o controle do volante, da direção do meu destino. E agora eu inventei de ir de carona no banco de trás, isso me fez passar mal. Me trouxe mal-estar estar de carona para ir pro meu destino. Eu entendi que tomar a rédea da minha vida, ter o controle da direção, me faz chegar ao meu destino, me levar ao meu destino sem precisar de carona. Olha! Porque a carona faz com que a gente, muitas vezes, passe mal e tenha mal-estar. É verdade. É o que você está verdade. falando. Esse Que mal-estar que ela está sentindo, porque ela deixou Na mão a do outro, rédea terceirizou, na mão né? do outro. Delegou o que não era para delegar. Né? Exatamente. Existe o que há, a possibilidade de delegar e o que não se pode delegar. Exatamente. Você com a tua vida, né? Você não pode delegar a tua vida. A vida é tua. Exatamente. E eu, naquele momento, entendi. Uau, Né? uau. Terceirizar, dar o controle. A direção do meu destino para outro não é necessário. Agora, conhecendo um pouco mais de Bruna, na informalidade, Eita, na intimidade, delícia. vamos lá. Uma música, Bruna. Uma música... Ai, posso falar um estilo musical? Louvor, vai, não é um estilo musical, mas é um estilo. É um estilo. Louvores. Eu gosto muito de adoração. Eu gosto Lembra de algum adorar. que você pode cantar um trechinho? Ui, meio rouca ainda. Uau. Existe um que nem é um dos que eu escuto mais, mas acho que a partir de tudo que a gente conversou aqui, é o Te Adorar é o que me sustenta de pé. Oh, eu adoro. Te Adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder. Ou seja, ela ainda canta bem, gente. Ela ainda canta bem. E é lindo Um esse livro, louvor. Bruna. Um livro. O que me veio à mente agora, assim, papum, né? Em Busca de Mim, da Viola Davis. Ah, eu tenho esse livro, adoro. Maravilhoso. Apaixonada Um também. filme ou uma série? The Chosen, a série com certeza. Mas agora de filme, eu gosto muito de comédia romântica, sabia? Adoro. Esposa de Mentirinha, A Proposta, gosto de filme assim. E um lugar preferido? Lugar preferido? Ai, eu amo o meu lar. Amo meu lar. Mas eu amo montanha também, assim, sabe? A solitude da montanha. Eu gosto muito de neve.
Mas assim, na minha casa, no meu lar, uma das coisas que eu mais gosto é de ver a criação louvando a Deus. Eu tenho uma vista privilegiada da praia, então eu consigo ver o mar, assim, sabe? Algumas ilhas, assim. Então eu vejo nos dias de chuva, eu consigo ver a criação louvando e adorando a Deus. Nos dias de sol, as nuvens. Ai, gente, meio eclético tudo isso. Um hobby. Um hobby. Eu gosto muito de passear com a família. Pra não ser 100% idêntica a Daisy. Eu não vou dizer que é cantar, mas eu amo cantar também. Amo cantar. Eu gosto muito de cantar. E treinar, assim, ir à academia tem se transformado num hobby pra mim. Eu jamais acreditei que eu fosse dizer isso algum dia na vida. Tá vendo? Mas eu tenho amado, assim, os dias que eu vou, que eu sou consistente na academia. Assim. E tem algum esporte, além da academia? Eu acho lindo tênis. Tênis. Mas ainda não consegui me revelar uma grande jogadora de tênis. O beach tem me aproximado um pouco mais disso. Porque Gostei será, de jogar né? beach tênis, gostei de jogar beach tênis. O que não pode faltar na bolsa da Bruna? Na minha bolsa? Celular. Saber onde é que tá com duas lindinhas, né, pra monitorar. É tão bom ser verdadeira. Qualidade de vida pra você, Bruna, o que é? Qualidade de vida. É estar com a família, estar rodeada de pessoas de verdade. Estar rodeada de pessoas de verdade. Eu acho que é isso. Autoestima, pra você, o que é? Autoestima é poder fazer alguma coisa por mim todos os dias. Que seja um ato físico por mim, que seja ajudar alguém. Autoestima pra mim é poder ser eu mesma. Poder ser a minha essência. E o Bora Mulher, o que é pra você? Uau, Bora Mulher pra mim a palavra que vem é disruptivo, assim, sabe? É uma quebra de muitas coisas que eu achava que jamais aconteceriam na minha vida. O Bora Mulher é uma feliz surpresa, um presente. Obrigada mais uma vez, Daisy, por isso. O Bora Mulher é um presente. Aqui eu consegui revelar um pouco mais de mim pra mim mesma e espero ter podido e poder ajudar ainda mais na sua vida como pessoa, como mulher, que eu possa ter te ajudado a despertar o seu feminino, que eu possa ter te ajudado a entender que você não é um erro, que você também importa e que você se sinta inspirada a parar de negar o óbvio na sua vida e que também não fique sentada nesse óbvio, não, bote pra moer. Bote pra moer. Adoro essa coisa do bote pra moer. Vocês repararam quanto de verdade foi esse programa? Vocês também analisaram, eu estava aqui observando essa cheirosa e tudo que ela fala, ela coloca a mão no ventre. Olha. Tudo que ela gesticula, ela coloca a mão no ventre. Ela de fato é real e ela está gerando. Uau. Você gera essa essência. Amém. Você transborda, você pare, você está aqui para, de fato, gerar vida em outras pessoas, em outras mulheres. Eu estava aqui observando e falei, tudo ela coloca a mão no ventre. Olha, ela está, de fato, acariciando essas mulheres, colocando o ventre dela para jogo. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito por você. Foi assim que eu te li agora nesse momento. Amém, a Bruna é de verdade. Né? A Bruna é minha amiga pessoal, que eu amo, né? Que foi minha mentora durante muitas mesas na casa dela. Ela sabe de coisas da minha vida que ninguém sabe, só ela e o marido. E é uma pessoa sigilosa, comprometida, responsável, congruente e cheia de autoridade daquilo que ela escolheu fazer. Eu te amo e eu amo a forma que você escolheu viver, porque tudo é uma escolha. E você escolheu viver de propósito. Nós falamos muito sobre isso, né? Sim. Falamos essa mesma linguagem. Viver de propósito para afetar outras pessoas. Sim. E a sua vida é real. Ninguém abre a porta da sua casa para colocar 70 pessoas que não conhecem, por amor do Evangelho, para conhecer a sua intimidade, só para fazer aquela pessoa conhecer a palavra de Deus dentro da sua intimidade. E eu sei que você é real. E hoje as mulheres do Bora Mulher, as nossas cheirosas, puderam perceber de fato quem você é. O propósito da nossa diretora, Andréa Oliveira, foi fantástico.
Obrigada, Que viu, sequência Andréia? gostosa de gravações. Obrigada, né? Andréia. Obrigada. Obrigada, meninas. Eu amei demais esse programa. Foi incrível. E eu quero deixar uma última palavra. Desculpa, eu sei que temos pouco tempo. Eu quero te dizer, perdoe. Perdoe. Abra o seu coração e perdoe. Muitas pessoas te feriram. Não conheço essa história, mas uma coisa eu tenho certeza. Muitas pessoas te feriram na sua vida. E muitas pessoas ainda vão te ferir. E talvez você também tenha te ferido. Mas perdoe. Perdoe a você mesma. Perdoe a todos os que te feriram. E uma das coisas que eu mais me orgulho de dizer hoje é que eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Ele não me rejeitou, eu, Bruna, e mesmo que ele tiver... Ele continua rejeitando hoje, então hoje ele rejeita a Bruna, mas não é sobre isso. O olhar que você tem sobre o que houve é outro. Por isso esse perdão tão genuíno. Eu amo esse amor. Eu amo. E não é porque eu não convivo com ele, porque ele não me aceita, que isso faz com que eu não o ame. 50% da minha vida vem dele. Então, perdoe. Se liberta disso. É honrar a parte dele em você. Que lindo, né? Uau. E eu quero deixar isso para vocês hoje. A palavra que eu quero terminar esse programa é perdoe. Perdão. Uau. Ai, que linda. Então é isso. Emocionada, eu digo, bora, mulher. Bora.